E saúde pública tem sido uma das pautas mais importantes dos últimos dias, na verdade, desde o início deste ano. Alguns cortes de gastos e também atrasos em repasses do governo do estado têm feito com que umas das principais instituições de saúde aqui de Santa Maria e também em toda a região central tenham suspendidos os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Também uma recente visita de representantes do governo da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Santa Maria para novas ações junto à 4ª Coordenadoria Regional de Saúde ocorreram na semana passada. Mas para falar de saúde pública, hoje eu converso com ele, que é presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui da Câmara Legislativa, o deputado Valdeci Oliveira. Bem-vindo. Bom, boa tarde, Renata, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro, falar sobre a questão da saúde hoje é um tema preocupante, intrigante e ao mesmo tempo de grande responsabilidade. É lógico que eu hoje sou deputado da oposição e tenho o privilégio, de estar presidindo a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, certamente uma das comissões mais concorridas que nós temos na Assembleia Legislativa, mas temos tentado tratar o tema da saúde com muita responsabilidade, com muita articulação em toda a região. Logicamente que não depende de nós, né? Outro dia eu encontrava um senhor e dizia, deputado, agora sim eu acho que a gente vai conseguir resolver, já que o senhor está no comando da saúde. Há na verdade, uma falta de informação. Quer dizer, o comando da saúde é do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, eles que têm a caneta na mão. Nós temos o poder, logicamente, de legislar, de fiscalizar, de cobrar, de articular, de fazer audiências públicas, de debater os temas que chegam até a nossa comissão. Nós tivemos esse primeiro semestre, ou seja, de março para cá, na verdade, um conjunto enorme de ações na Comissão de Saúde da Assembleia. O papel fundamental dessa comissão, logicamente, é fazer isso, é articular, é audiência pública, é debater, é fazer seminário, plenárias, avaliar projetos, se for o caso, mas nesse primeiro semestre, nessa parte do primeiro semestre, nós tivemos 27 audiências públicas, que aconteceu em várias regiões do estado. Destas 27, 11 foram fora de Porto Alegre, no interior do estado do Rio Grande do Sul, debatendo desde a questão da precariedade da saúde, do atraso do repasse, das questões dos hospitais regionais, da questão das UPAs, da questão da dengue, temas como a questão do agrotóxico, várias áreas, vários temas importantes, mas independente de todos os temas debatidos, discutidos e ampliados pelo estado afora, sem dúvida nenhuma, de janeiro até agora, o principal problema e a principal situação que a gente tem enfrentado é a mudança de entendimento do governo do estado em relação à questão da saúde. No governo passado, a gente lutou muito, e mesmo eu sendo sido líder do governo naquela época, nós lutamos muito para transformar o Rio Grande do Sul no primeiro estado desse país que pudesse ter garantido aquilo que a Constituição preconiza, que é os 12% investido em saúde. É bem verdade que existe alguma discordância com esses números, mas considerando o que se foi avançando nos últimos períodos, 2013 e 2014, nós chegamos na casa dos 12%. E isso significa que foi investido aqui no Rio Grande do Sul mais de 1,5 bilhão a mais na questão da saúde. Se você perguntar hoje para qualquer diretor, qualquer administrador de qualquer hospital do estado inteiro, qualquer um vai dizer que os programas que foram feitos no governo passado foram a grande alternativa para garantir o funcionamento pleno dos hospitais, o atendimento pleno e principalmente qualificar aquilo que é fundamental, que é atendimento ao SUS. Hoje, 75% a 80% da população depende de atendimento do Sistema Único de Saúde. Como o Sistema Único de Saúde a nível nacional faz mais de 20 anos que a sua tabela não é corrigida, tem tido uma grande defasagem. Qual é a forma que o governo Tarso na época fez? Foi garantir programas de incentivo para complementar aqueles recursos que estavam defasados. E criamos 2 programas. O primeiro dele, chamado IOSP, que é incentivo hospitalar, onde todos os hospitais do estado, principalmente os 247 hospitais filantrópicos, ganhavam por parte da Secretaria Estadual de Saúde um plus a mais de recurso que era extremamente importante. Eu posso simplificar colocando, por exemplo, o Hospital de Faxinal do Soturno. Pelo atendimento maior que o hospital dava, esse hospital recebia um plus a título de incentivo de R$ 75 mil por mês.
De janeiro até agora, isto acabou. Todos os hospitais do estado, todos, sem exceção, o governo Sartori simplesmente por conta própria determinou que não pagaria mais o incentivo hospitalar. Da mesma forma determinou que não pagaria mais o programa de incentivo à estratégia de saúde dos municípios, que também era um aporte fundamental. Só aqui em Santa Maria, pegando o exemplo, de janeiro até agora, são 2.400.000 reais que o Estado não repassa para o município. E aí não tem como tu tratar a saúde, não tem como tu priorizar. Fora isso, há hoje atraso enorme na questão de medicamento, quer dizer, falta medicamento em todas as farmácias do Estado. Há um atraso enorme para os prestadores de serviço, principalmente nos laboratórios de análise de exames importantes pelo Sistema Único de Saúde. Então, o governo Sartori, por uma opção de governo, essa é a minha avaliação, respeito outras opiniões, mas por uma opção, por uma compreensão do Estado, ele está fazendo o maior caos da saúde pública de todos os tempos que eu me lembro aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E alguém pode me dizer, mas não tem dinheiro. Não é verdade. Dinheiro tem. O problema é que o governo optou. Ele optou em criar uma situação, primeiro, que tem que... Isso é muito pensado, é tudo estratégico, é ser muito articulado. O governo tem que passar para a sociedade que existe um caos, que a situação financeira é caótica, para justificar um conjunto de ajustes que encaminhará para a Assembleia para tentar criar aumento de impostos, e vai acontecer, para cortar direitos dos trabalhadores, dos servidores do Estado, para privatização. Ele tinha que achar um mote de justificar aquilo que vai encaminhar para a Assembleia nos próximos dias. Então toda essa questão da segurança pública é um caos, da educação está um problema, da saúde é caótico, ele tem que ser, isso foi muito bem pensado. Só que é o seguinte, quem está pagando o preço por isso? Quem está pagando o preço por esse entendimento, na minha avaliação do governo, é a sociedade que mais precisa. Quem tem plano de saúde, quem pode pagar saúde particular, não está sofrendo com essa situação. Então, na verdade, esse é o grande debate que a gente está fazendo. Eu sempre digo o seguinte, como é que pode um Estado, e não é governo, é um Estado que chega no final do ano com um conjunto de projetos, um conjunto de programas de incentivo, todas as questões, com pequenos atrasos aqui a colar, mas a média todos aquilo em dia, inclusive salário, etc. Aí no dia 31 de dezembro termina esse governo, passa um outro governo, no outro dia quebrou o Estado. Quer dizer, não tem lógica. Qualquer cidadão, por mais simples, por menos compreensão que possa ter, sabe que isso é uma questão que eu tenho dito o seguinte, eu sou daqueles que sou contra o Estado mínimo, não defendo o Estado máximo, mas defendo o Estado necessário. E o Estado necessário não pode, em nenhuma hipótese, cortar na saúde e na segurança pública e na educação. E qualquer governo que fazer esta ação e achar esta linha de que para poder regular ou corrigir as questões econômicas do Estado, corta nessas áreas, está equivocado, porque isso não é gasto, é investimento. E mais do que isso, nós temos convicção de que essa visão de Estado, ela acaba trazendo um prejuízo enorme para a sociedade, um prejuízo que pode ser irreversível, e na área da saúde principalmente. Então nós estamos trabalhando, brigando, articulando, questionando, fazendo audiência pública, dizendo, e hoje não é só eu, de repente alguém fala, o Valdeci está falando porque é da oposição. Pergunte para os diretores de hospital do Estado inteiro, pergunte para os prefeitos, secretários de saúde de todo o Estado, independente de partido, como é que era a situação antes e como é que está agora. Então acho que esta luta é muito forte, a sociedade precisa entender isso e precisa fazer muita ação, pressionar o governo. Se tiver que cortar, corte, mas não nessas áreas. Problema financeiro do Estado, bom, faz 40 anos que tem, o governo que se elegeu sabia da situação financeira do Estado. Até hoje, dos 6 meses ou quase 7 meses de governo, não tem nenhuma medida para melhorar a receita do Estado. Nada, é só cortar. Bom, aí se é para isso, não precisa ser governo. Então, acho que estas questões é que tem que ser percebida e vou dizer para você e para todos os telespectadores, nós continuaremos, a partir do dia 3, na volta do recesso na Assembleia, sendo um grande lutador, um grande defensor para que a saúde não seja o bode expiatório, digamos assim, da situação financeira do Estado, e porque quem será o grande prejudicado é o povo que mais precisa, aquele que precisa do SUS, que precisa de medicamento, que precisa de exame, e esse não tem plano de saúde. Hoje, com a situação que estão fazendo no Estado, quem está muito feliz são os planos de saúde, porque estão ganhando como nunca ganharam, porque o Estado não está dando conta da resposta que tem que dar do ponto de vista público. Bom, como que você está diante aí da presidência da Comissão em Saúde? Qual é a lógica usada
pelo governo, para que fique claro, para que hajam esses cortes e esse atraso? É simplesmente a justificativa, não havemos dinheiro ou não? Há a pretensão de frear agora para acelerar mais para frente ou não? Ainda não fica claro nem para o legislativo qual é de fato o motivador disso tudo. Qualquer lógica que fosse fazer, na minha avaliação, que tiver entendimento do governo, é uma lógica equivocada. A saúde ela não pode ser mais tratada como um programa de governo, ela precisa ser como um programa de Estado, entendeu? E com o programa de Estado não pode ter essa lógica, eu vou reduzir aqui para criar uma sensação de dificuldade, logo ali na frente eu compenso. Não tem compensação na saúde. Eu não posso decretar que as pessoas não vão adoecer durante um período. Eu não posso fazer um atestado de que você não pode mais procurar um médico porque nesse período nós não vamos pagar, ou não vai ter remédio, não vai ter o exame. Quer dizer, então há um equívoco nessa situação. Segundo, nós entendemos de que de fato o governo... Primeiro, outra coisa que é importante, na minha avaliação, a questão dos programas, o IOSP, que é o incentivo hospitalar, sim, e o PIAS, que é um programa de incentivo à estratégia de saúde dos municípios, eles estão em vigor, eles não foram revogados, porque foram criados por resolução, as resoluções não foram revogadas e não estão não estão elencadas naquelas medidas adotadas pelo governo Sartori para contingenciamento financeiro. Então, na minha avaliação, isso são dívidas que o Estado está tendo para com os municípios e com os hospitais, que judicialmente eu penso que já estão acionando uma série de questões para garantir o pagamento. E segundo, o governo vai ter que dizer, bom, eu não quero mais fortalecer o SUS, não quero mais atender a saúde, vou buscar outras alternativas. Não existe outro mecanismo, mas a pressão que está acontecendo já começa a ter resultado, já teve alguns recursos repassados nesse último período, tem outras projeções de recursos para ser repassado. A reunião que esteve aqui em Santa Maria, que percebeu a situação caótica regional, demonstra que o Estado em 7 dias ficou de dar respostas concretas sobre a possibilidade da volta do funcionamento para valer da Casa de Saúde, sobre a possibilidade da repactuação do credenciamento do hospital Alcides Brum ou Caridade para com o SUS. Isso é absolutamente necessário. É incrível que a gente tenha uma cidade com uma referência do tamanho da nossa e que nós temos que mandar todos os dias dezenas de pessoas para Passo Fundo, Rio Grande, Uruguaiana, Porto Alegre. Poxa, isso é uma irresponsabilidade. Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade e um dos caminhos, me perguntaram outro dia no jornal, eu disse, tem 2 alternativas, entendeu? A primeira é abre imediatamente o hospital regional. Eu não consigo conceber uma cidade que não esteja na linha de frente, brigando para nós ter aqui um hospital regional de alta complexidade, de referência. Isso é burrice não pensar assim, entendeu? Não consigo compreender como alguns não querem isso, entendeu? E segundo, se o Estado pagar o que deve aos municípios e aos hospitais, 95% dos problemas estão resolvidos. Então não é uma situação que não existe alternativa, é uma questão de visão, de compreensão e de concepção do Estado. Lamentavelmente, essa história a gente já viu no passado, vamos tentar lutar para que não se repita por muito tempo. Tá certo. E a questão do hospital regional, como é que está aí? O que está faltando? Como que a comissão pode avaliar junto com a comunidade para fazer essa pressão para que haja logo o início dessas atividades? Olha, Renata, nós temos feito toda a nossa parte, entendeu? Nós já fizemos audiências públicas, conseguimos fazer um grupo de trabalho muito importante, avançamos. A CIR, que é o Conselho Intergestores de Saúde, dos secretários municipais de saúde, definiram a gestão, etc. Mas tem alguma coisa que puxa para trás, entendeu? Tem 2 ou 3 interesses de algum setor, de algumas lideranças, que têm tentado fazer disputa política numa coisa que não se deve fazer disputa política, essa é a minha avaliação. Lamentavelmente, nós certamente vamos ainda esperar um bom tempo, o hospital regional certamente não começará a funcionar antes do ano que vem, não sei ainda qual vai ser de fato o gestor desse hospital, porque existem outros interesses inclusive que só atrasam o processo, porque é bom que a sociedade saiba. Primeira, na lei diz o seguinte, para fazer a gestão de um hospital público, primeiro tem que ser um órgão público. Se não tiver interesse de qualquer órgão público, aí vai para a questão da filantrópico. Se não tiver filantrópico, aí discute a questão particular ou privado. Nós temos o interesse de um órgão público, que é a questão da IBSER, vinculado ao hospital universitário, que está dando certo em todo lugar do país. Aí vem alguns aqui inventar
que tem que ser um hospital geral, não há nenhuma dificuldade, nós temos várias alternativas, transforma o hospital regional num grande hospital de referência de alta complexidade, nos leitos para queimados que nós não temos aqui, na traumatologia, na oncologia, na cardiologia, que a nossa sociedade precisa ser atendida aqui, não lá não sei aonde, e buscamos as outras alternativas, fortalecer a saúde básica. Hoje nós temos graves problemas na estratégia de saúde da família, nos agentes comunitários de saúde. Bom, é isso que tem que fazer. Se alguém fizer a lição de casa, aquilo que deve, as outras coisas acontecem. Bom, lamentavelmente, não sei quais são os interesses, tem 2 ou 3 que quer puxar para outro lado, ou quer participar, não sei de quem, que o amigo dele tem que vir fazer a gestão do hospital. Bom, nós não fizemos política para os amigos, a gente faz política para a sociedade. Por isso eu vou continuar defendendo a IBCEP, porque eu acho que essa é a grande alternativa, mais rápida, mais positiva e que tem dinheiro. O Estado como é que vai assumir se não tem dinheiro nem para pagar o que hoje deve para os hospitais e para as prefeituras? Então, esta é a luta e nós vamos continuar fazendo isso a partir da semana que vem lá na Assembleia Legislativa. Tá certo. Então, a questão também que nós mencionamos no início do programa foi que na última sexta-feira e no último sábado houve aí uma reunião entre autoridades e técnicos na área para avaliar os 30 meses de ações em relação ao atendimento às vítimas da Boate Kiss, não só o atendimento à saúde, também o atendimento social e psicológico. Qual é a avaliação que o senhor tem deste encontro daí do final de semana? É bom dizer, né, Rata, que isso é resultado de uma audiência pública feita na Comissão de Saúde em Porto Alegre para tratar o tema da questão da Kiss. E desta audiência pública saiu esta decisão de fazer aqui em Santa Maria um seminário para tratar desse assunto, trazendo as autoridades de todos os setores, né, o governo do estado, o município, o governo federal através do Ministério da Saúde. Eu participei sexta-feira da abertura, fui sábado no início da reunião com os 2 técnicos dirigentes do Ministério da Saúde. Lamentavelmente, tem que dizer aqui, o Estado não mandou nenhum representante do Estado, só veio aqui a coordenadora regional, que no meu ponto de vista não tem a autoridade para representar a política do Estado nesse contexto, ou seja, isso demonstra o Estado que não tem uma responsabilidade com um tema tão sério e tão importante quanto esse. E lá foi dito, e lá foi afirmado, eu pedi para que discutisse todas as questões, o que falta, qual é o problema que tem, quais são o estrangulamento que tem que ser resolvido, qual é a pactuação que tem que ser feita para que essas pessoas, sejam os familiares ou as vítimas, eles não precisam de solidariedade, eles precisam muito mais do que solidariedade, eles precisam de apoio total, de apoio de acompanhamento, de apoio psicológico, de políticas públicas, de compreensão, entendeu? Eles precisam ter prioridade, eles não podem entrar na vala comum de qualquer um, eles precisam ter prioridade, tem que ter um centro de referência para essas pessoas, eles precisam, do meu ponto de vista, que o medicamento não falte. Eu vi agora no meio-dia, num outro programa de TV, dizendo que dos 6 medicamentos principais só tem um, falta 5 aqui na cidade. Bom, o Estado não repassa esse medicamento, então alguém tem que assumir essa responsabilidade. E são pessoas que precisam dessa atenção. Eu digo que muito mais do que os problemas, digamos assim, as sequelas, né, do episódio, são as sequelas não físicas e que isso tem que ser atendido. Nós tivemos há poucos dias, a semana passada, a morte de uma mãe, consequência de toda essa situação de sofrimento, de tragédia, certamente de tensão, né, de trauma. Bom, será que nós vamos deixar que outras coisas aconteçam ou tem que ter um centro de tratamento absolutamente prioritário para pais, para os sobreviventes, para os familiares? Porque isso me parece que é central, isso tem que ser prioridade. Pelo que eu vi, a reunião foi bastante produtiva, espero que as deliberações e as definições tiradas em conjunto, mesmo sem o Estado, enquanto secretaria está presente, possam ser concretizados. Falei isso lá no sábado e na sexta-feira na abertura, de que nós, como presidente da Comissão de Saúde, estaremos, Renata, já a partir da semana que vem, fiscalizando tudo aquilo que foi deliberado para fazer acontecer. Nós não temos nenhuma dúvida de que isso é absolutamente necessário e tem que ser prioridade do Estado enquanto Estado, União enquanto Estado, enquanto região, porque essas pessoas precisam do nosso carinho, nossa atenção e do tratamento. Tá certo. Bom, eu não posso deixar escapar uma última pergunta em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votado ainda no mês de julho e houve aí bastante polêmica porque há um corte, há uma porcentagem bastante restrita para os servidores do Estado no próximo ano. Isso talvez a gente pode adiantar aqui no Controle Geral em julho de 2015, mas para o próximo ano vai gerar muito mais polêmica. Eu gostaria que o senhor explicasse
qual foi a proposta do governo para a LDO de 2016 e qual foi a posição do senhor enquanto deputado e também representante da comunidade aqui de Santa Maria e dos servidores estaduais. Primeiro dizer que a LDO que foi apresentada é uma afronta aos direitos dos trabalhadores, àquilo que foi avançado até agora. A LDO, na verdade, prevê 0% de aumento, sequer a possibilidade de reposição da inflação no ano que vem. Os 3% apresentado, ele significa apenas o volume do aumento o crescimento vegetativo da folha. Nós apresentamos 18 emendas, nós, a bancada do PT, do PCdoB, do PSOL, do PPL e do PTB, para tentar mudar esse índice, pelo menos por uma parcela. Todas foram derrotadas. Nenhuma foi aprovada. Daqui da cidade, eu sou o único deputado que votei contra a LDO e a favor das emendas, mas nós fomos derrotados. Vou dizer mais, a LDO foi uma questão muito grave, sério, de muitas preocupações, mas tem outro projeto que deve entrar agora na primeira quinzena de agosto em debate e possivelmente de votação, que é mais danoso ainda, que é o projeto 206, PL 206, que trata do que se chama de Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Esta limita ainda mais o problema ainda da questão da folha de pagamento e, se for aprovada como está, ela vai acabar não só não aumentando o salário, mas tirando direitos já conquistados dos servidores. Então, todo o movimento servidor desse Estado é justo e legítimo, porque anos e anos de luta conquistaram boas questões agora que ao longo não tinham, e agora vem o governo e quer não só sucatear, não só precarizar, não só não ter possibilidade além do congelamento, é de desconstituir aquilo que foi conseguido. Nós temos total solidariedade com todos os servidores. Estou muito à vontade para falar aqui, Renata, porque como líder do governo negociei todas essas questões que foram um avanço e agora na oposição vou lutar até as últimas consequências para que não percam aquilo que eles conquistaram. Então essa é a visão minha, da nossa bancada e de outros aliados que a gente tem tido na Assembleia Legislativa. Tá certo, então, bom, nós vamos agradecendo a sua presença aqui no Controle Geral na TV desta segunda-feira, também deixando de portas abertas para nós conseguirmos aí dando respaldo a essas votações, também as ações na comissão, entre outras iniciativas vindo aí do Legislativo. É sempre bom poder aproximar a comunidade do que está acontecendo lá em Porto Alegre e muitas vezes fica por aí apenas em papéis e a comunidade não tem acesso. Muito obrigada. Eu agradeço muito, Renata, agradeço aos telespectadores, nos colocamos sempre à disposição, né? Eu sempre digo, nós somos, o povo é nosso patrão, nós somos funcionários da população, tem que nos questionar, tem que nos cobrar, tem que nos puxar a orelha, mas também nos colocar, se for possível, sugestões, e esse é o nosso dever, e assim eu quero continuar essa caminhada que eu já estou aí há quase 40 anos. Então, muito obrigado, parabéns aí à TV Santa Maria. Tá certo, muito obrigada. Então, este foi o deputado Valdeci Oliveira, ele que é presidente da Comissão em Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.